Oi pessoal, aula 13 de revisão de funções da playlist de cálculo 1. Nós vamos falar sobre logaritmos naturais, que nada mais são do que aqueles logaritmos onde a base é o número de Euler, o e. Então, o que é essa função logaritmo natural? Nós já vimos que no logaritmo de x na base a, esse valor a da base pode assumir infinitos valores, desde que sejam números reais e positivos. No cálculo é muito conveniente utilizar essa base, a base e, o número de Euler. E é exatamente para o logaritmo que tem a base e, o número de Euler, que nós damos o nome de logaritmo natural, tudo bem? E é devido à sua importância que ele recebe uma notação especial, que é a seguinte: toda vez que nós quisermos trabalhar com o logaritmo de um valor x na base e, nós vamos representar esse logaritmo por ln de x. Então, o logaritmo natural, o ln de x, simplesmente é um logaritmo, como nós já estudamos na aula anterior, cuja base é exatamente o número de Euler. Então, na prática, como toda função logarítmica é a inversa da função exponencial, o ln vai ser a inversa da exponencial cuja base é o número de Euler, tá certo? Então, aqui algumas observações. No curso, sempre que nós utilizarmos a notação ln de x, vai significar o ln de x na base e, como já comentado. E de maneira geral, sempre que nós quisermos representar o log de x na base específica 10, nós geralmente representamos apenas por log de x. E aí vamos relembrar algumas características que nós, repito, já vimos na aula anterior, para fazermos a associação delas com o logaritmo natural, já que ele também é um logaritmo. Nós vimos pela definição formal que o log de x na base a é um valor y se o número a elevado a y for igual ao número x, que é o que está aqui. Pensando na base e, no logaritmo de base e, o ln de x vai ser igual a um valor y quando o e elevado a y for igual a x. Porque lembrem, aqui a base é o e, igual está aqui, né? Então vai ficar o e elevado ao y igual a x. Então, o ln de x igual a y significa que o e elevado a y tem que ser igual a x. Da propriedade de que o log é a inversa da exponencial, né? Então, log de a elevado a x na base a é o próprio x, sai que o ln de e elevado a x também é o próprio x. Lembrando que aqui a base da exponencial e a base do logaritmo têm que ser as mesmas para poder efetuar aqui esse cancelamento. Então, aqui, como a base do ln é o e, nós vamos ter as mesmas bases, então vai ficar apenas o x. Em particular, se o x for igual a 1, aqui o resultado vai ser igual a 1, e é por isso que o ln do e é igual a 1. Agora aqui, mais uma vez, identificando que a exponencial e a logaritmo são inversas, a elevado a log de x na base a, nós já sabemos que é igual a x. Passando isso para o caso onde o log está na base e, nós vamos ter que e elevado a ln de x também é igual ao próprio x. Lembrando que o x tem que ser maior do que zero. Aqui uma observação importante, essas duas propriedades estão indicando para a gente que logaritmo e exponencial são funções inversas, considerando nesse caso, né, a base e. Então, ln de uma exponencial de x é o próprio x, e a exponencial cujo expoente é o ln de x também será o próprio x. E essas duas propriedades são muito úteis para resolver diversos tipos de problemas. Nós vamos ver alguns deles agora. Imagine que nós queremos determinar o valor de um número x, sabendo que o ln desse x tem que ser igual a 4. Tem várias formas de fazer isso. A primeira delas, para calcular ln de x igual a 4, é apenas relembrar o que significa ln. ln é o logaritmo desse número x na base e. Então, nós podemos trocar ln de x por log na base e. E agora, o fato de estar escrito assim deixa muito claro para a gente que essa igualdade significa que o e elevado a 4 tem que ser igual ao x, que é o que está aqui, olha só, e elevado a 4 igual a x. Então, esse é o resultado, esse é o valor do x. É claro que e elevado a 4 é mais difícil de visualizar, né, quanto que isso representa. Então, se nós quisermos determinar uma aproximação para isso, basta calcularmos na calculadora científica, por exemplo, o valor de e elevado a 4. Vamos encontrar essa aproximação aqui com 4 casas decimais. Uma outra forma de fazer isso é o seguinte: ln de x igual a 4, e daí implica que nós podemos aplicar a exponencial dos dois lados dessa igualdade. Ou seja, cada um desses valores, desses termos aqui na igualdade,
vão ser expoentes e a base dessas potências vai ser sempre a exponencial. Então, eu estou aplicando a função exponencial em ambos os lados dessa igualdade. Ao fazer isso, desse lado esquerdo, nós temos exatamente a aplicação dessa propriedade, olha só. O e elevado ao ln de alguém é esse mesmo alguém, o x. Então, o lado esquerdo vai se tornar apenas o x. Ficamos com x novamente igual a e elevado a 4, cujo valor nós já temos aqui com aproximação de 4 casas decimais. Agora, o segundo exemplo, nós queremos resolver essa equação exponencial. Percebam que a variável x, que é o que nós queremos determinar, está aqui no expoente dessa exponencial. Então, nós não conseguimos isolá-la aqui de maneira bem simples. Então, uma possibilidade é, primeiro, começar passando esse menos 7 para o outro lado, que quer dizer, nós já sabemos, somar 7 em ambos os lados, e ficamos com esse resultado. Então, seria muito bom que esse e não aparecesse aqui, para que o 2x mais 3 estivesse na base, e aí nós pudéssemos isolar o x de maneira bem simples. Então, nós tínhamos que pensar em como tirar esse e daqui. Para isso, basta lembrarmos daquela outra propriedade. O ln da exponencial fica sendo apenas o valor do seu expoente. Então, nós aplicamos o ln em ambos os lados dessa igualdade. Então, o ln do lado esquerdo tem que ser igual ao ln do lado direito. Então, ficamos com essa nova igualdade. Pelo fato do ln e da exponencial serem inversas, essa parte aqui vai ser cancelada e vai ficar só com esse expoente, 2x mais 3, usando essa propriedade. Então, nós vamos ficar com 2x mais 3 igual a ln de 7. Agora, subtraímos 3 em ambos os lados, ou passamos esse mais 3 para o outro lado e fica menos 3. Aqui uma observação importante, não podemos fazer 7 menos 3, isso é o ln de 7 menos 3. Agora, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a ln de 7 menos 3 sobre 2. Esse é o resultado do x que satisfaz essa igualdade. Também, se quisermos saber um valor aproximado, é só aproximarmos lá na calculadora científica, por exemplo. Então, o x é aproximadamente menos 0,5270, aproximação com 4 casas decimais. No próximo exemplo, queremos expressar essa soma de dois logaritmos como um único logaritmo. Bom, como resolver isso? Primeiro, nós podemos observar que esse 1/3 que está aqui, está multiplicando o logaritmo por uma das propriedades que nós já vimos na aula anterior, vou deixar um card para ela aqui. Esse termo que está multiplicando o logaritmo pode passar como um expoente, então vai ficar escrito dessa forma. Agora nós temos a soma de dois logaritmos. Nós já vimos também na aula anterior que a soma de dois logaritmos que estiverem na mesma base, e é esse caso, porque aqui a base dos dois é o e, pode ser escrito como o logaritmo do produto. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, aqui eu tenho a soma, posso escrever como logaritmo do produto. E, observando que v elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de v, nós podemos reescrever esse resultado assim. Então, essa soma de logaritmos foi escrita como um único logaritmo, encerrando esse exercício. Agora vamos falar da fórmula da mudança de base. Bom, tomando o y igual a log de x na base a, já sabendo que o a é um número real positivo, e aqui eu vou tomar a base diferente de 1, nós podemos garantir o seguinte: log de x na base a é igual a y, isso significa que a elevado a y é igual a x, que é o que está aqui, e nessa igualdade eu posso aplicar o ln dos dois lados, ok? Então, apliquei ln dos dois lados, esse y agora é um expoente desse logaritmando aqui no ln, ele pode então passar multiplicando, então vamos ficar com y vezes ln de a igual a ln de x. Agora o ln de a que está multiplicando pode passar dividindo, e ficamos com y igual a ln de x sobre ln de a. Só que o y é exatamente o log de x na base a, ou seja, podemos escrever qualquer log de um valor x na base a como ln de x dividido pelo ln de a, ou seja, fazemos o ln do logaritmando dividido pelo ln da base. Isso é a chamada fórmula da mudança de base. Tá certo? Aqui um exemplo da aplicação desse resultado. Quero calcular log de 5 na base 8, com precisão até a sexta casa decimal. Na calculadora científica, percebam que ela tem a tecla de ln e também tem a tecla do log. Não tem uma tecla para log na base 8. Eu tenho a tecla para a base 10 e tenho a tecla para a base e. Então, vou utilizar a mudança de base, colocando
todos na base e. Então observem o seguinte, se eu fosse calcular log de 5 na base 8, então chamando isso aqui de y, nós vamos ter que 8 elevado a y tem que ser igual a 5. Só que fazer isso no papel, com lápis, dá um trabalho, é bem complexo. Então o que a gente vai fazer? Usar a fórmula de mudança de base. Com base nela, a gente sabe que o log de 5 na base 8 é o ln de 5 dividido pelo ln do 8. Vou mostrar aqui para vocês na calculadora como que a gente pode fazer esse cálculo. Bom, log, nesse caso o ln, né, de 5 dividido pelo ln de 8. Teclo no igual. 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai parar aqui, ó. 77,397,6. Então esse é o resultado para o log de 5 na base 8 com aproximação até a sexta casa decimal. E para isso nós usamos a fórmula da mudança de base. Agora o gráfico da função logaritmo natural. Coloquei aqui tanto o gráfico da logaritmo natural quanto o gráfico da exponencial, só para ilustrar que elas são simétricas em relação a esse eixo aqui. Se eu girar esse eixo, as duas curvas se coincidem. Além disso, observem que o ln de x é uma função crescente em todo o seu domínio, e o seu domínio é composto pelos valores maiores do que zero, tá certo? Além disso, como o domínio é composto só por esses valores de x reais maiores do que zero, só tem sentido calcular o ln para valores de x maior do que zero. Então é por isso que não existe ln de número negativo. O gráfico dessa função ln, percebam que à medida que eu vou diminuindo os valores de x, o gráfico vai diminuindo cada vez mais, olha só. E ele vai se aproximando cada vez mais do eixo y, só que ele nunca toca o eixo y. Quando isso acontece, nós dizemos que esse gráfico tem o eixo y como uma assíntota vertical. Então aqui eu tenho o eixo y, que é uma assíntota vertical do gráfico da função ln de x. Agora vamos construir o esboço dessa curva aqui. Poderíamos fazer diretamente no GeoGebra ou em outro software. Vamos fazer com base naquela aula de deslocamentos verticais, que eu também vou deixar um link aqui para facilitar. Então vamos começar com o gráfico de ln de x. Nós já vimos que esse é o gráfico da função ln de x passando aqui no zero. Por quê? Porque o ln de 1 é igual a zero. Agora observe o seguinte, nós estamos aqui subtraindo 2 do valor da variável x. E nós já vimos nas aulas anteriores que se nós subtrairmos um valor positivo da variável x, o gráfico é deslocado para a direita aquela quantidade de unidades, nesse caso 2. Então o gráfico de ln de x menos 2 vai ser esse aqui, deslocado 2 unidades para a direita. Então ele vai cortar aqui no ponto 3. Então passa a ser esse gráfico. Agora só falta subtrair 1. Subtrair 1 de quem? Dessa função ln de x menos 2. E quando nós temos a subtração de um número na função, significa que os valores das imagens vão ser reduzidos em uma unidade. Então esse ponto vai ser reduzido uma unidade verticalmente. Então esse gráfico vai deslocar uma unidade para baixo. Então esse é o gráfico da função ln de x menos 2 menos 1, ok? Aí observe o seguinte, nos dois casos, nesses últimos dois gráficos, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical desses dois gráficos. Porque em ambos os casos, à medida que o valor de x vai diminuindo, a curva vai se aproximando cada vez mais dessa reta x igual a 2, sem nunca tocá-la. Então... Bom, pessoal, fechamos por aqui. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!